Olá pessoal, olha como essa máquina é perfeita, o coração. O coração é capaz de bater mais de 100 mil vezes por dia e bombear aproximadamente 6 litros de sangue por minuto. O lado direito do coração faz a circulação pelo pulmão, oxigenando, e o lado esquerdo do coração bombeia esse sangue oxigenado para todo o nosso corpo. Agora eu quero que vocês entendam o mecanismo de pressão máxima e pressão mínima, né? Quando vocês vão medir isso. Primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte, isso aqui são as nossas principais artérias que transportam o sangue com oxigênio bombeado pelo coração. Então está aqui um exemplo. Agora, o que é pressão máxima e pressão mínima? Quando o coração contrai, isso é chamado de sístole, a força que o coração faz para o sangue sair das cavidades e entrar nas artérias. Então, nesse momento que o sangue entra nas artérias, ele bate na parede das artérias e a gente chama isso de pressão máxima. Aí o tolerável aí é 120 milímetros de mercúrio ou pressão de 12, popularmente dito. E quando o coração relaxa, o sangue bate com menos força na parede da artéria. Isso é chamado de pressão mínima. Essa é a diferença. E nós temos mecanismos, nós fabricamos uma série de hormônios na glândula suprarrenal e também nos rins, que faz o relaxamento e o controle desse mecanismo para que a pressão não saia de 12 por 8. O detalhe, pessoal, que por várias razões, por questões genéticas ou familiares, ou por falha da produção desses hormônios renais e suprarrenais, esse mecanismo de relaxar a parede da artéria para que no momento que o sangue bata, a pressão não suba, começa a falhar. E aí ela não relaxa, e a pressão sobe. Aí você tem que tomar medicamentos para relaxar a parede das artérias para ela se manter dentro do adequado, tanto na pressão máxima quanto na pressão mínima. Essa é a ação dos medicamentos. Então, quando a gente fala que a pressão está 15 por 10, é porque não houve um relaxamento da parede da artéria adequado e o sangue bateu com tanta força que aumentou a pressão. A mesma coisa no momento do relaxamento chamado de diástole. O coração está relaxado, mas o sangue está batendo com força na parede, a parede da artéria não relaxou e a pressão mínima fica alta. Isso pode complicar muito a vida das pessoas, tá? Aqui, ó, é uma exemplificação desse mecanismo de bater na parede. Isso aqui é o normal, o fluxo sanguíneo normal. Outra situação que pode contribuir para aumentar a pressão, pessoal, é quando você começa a formar as placas de ateroma, ateromatose, as placas de colesterol na parede da artéria. E formando essas placas, ela fica rígida e aí não consegue relaxar e a pressão começa a subir. Então você tem que tomar medicamento para reduzir as placas e medicamento para relaxar a parede das artérias para não deixar com que ela fique alta. Isso é o normal. Agora, você quer ver um agravante maior? A vascularização da musculatura do coração funciona quando ele está relaxado, quando a pressão mínima está em funcionamento. Aí o sangue entra pelas artérias do coração, pelas coronárias, para poder fazer irrigação dos músculos. Agora, do músculo cardíaco, quando você obstrui essas coronárias e o coração relaxado, o sangue não consegue entrar. E aí você infarta. Esse é o mecanismo. Gostou das informações? Compartilhe.